Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Isto foi o que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos judeus, conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 8. Mas o que estas palavras de Jesus expressam? Quando Abraão viu o seu dia, quando isso encheu o seu coração de alegria? Por mais incrível e intrigante que possa parecer, isso ocorreu no episódio da vida de Abraão, em que Deus lhe disse para sacrificar Isaque, o seu filho. Conforme o registro do primeiro livro de Moisés, o livro de Gênesis, temos Abraão ouvindo a voz do Senhor que lhe dizia: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, o fiel Abraão, levantando-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, rachou a lenha para o holocausto e, junto com o seu filho Isaque, foi para o lugar que Deus havia indicado. No entanto, o fiel Abraão, ao deixar diante do monte o seu jumento e também os seus servos, diz algo muito significativo. Esperem aqui, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Perceba o detalhe, mesmo indo para o sacrifício conforme o Senhor havia pedido, Abraão fala de ir e voltar no plural. Isto é, ele e o seu filho Isaque irão, adorarão e voltarão. Você já havia percebido isso? A Epístola aos Hebreus afirma que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E é por isso que ele permaneceu confiando na palavra e nas promessas do Senhor. O fiel Abraão e o seu filho seguem em direção do local que havia sido indicado por Deus. A lenha para o holocausto é carregada por Isaque. O fogo e a faca são levados por Abraão. Mas está faltando alguma coisa. E o menino percebe isso. E, portanto, pergunta ao seu pai: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O fiel Abraão, vendo o dia do Senhor, como Cristo falou aos judeus, respondeu ao seu filho com uma notável e preciosa profecia: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Alguém poderia afirmar que estas palavras se referiam ao carneiro amarrado pelos chifres que logo seria sacrificado no lugar de Isaque. E a respeito disso, o texto bíblico diz: sim, é sobre o carneiro, mas não somente sobre ele. E isto fica evidente por mais alguns detalhes que são essenciais na leitura deste texto. Certamente, o que livrou Isaque da morte não foi o carneiro em si, mas a misericórdia de Deus revelada por meio do anjo do Senhor, o próprio Filho pré-encarnado, providenciando um substituto para Isaque. Além disso, você percebeu a maneira
que Abraão chama aquele lugar após este acontecimento? Olhe na sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, verso 14. Ele não chama aquele lugar de o Senhor aqui proveu. Não, ele chama aquele lugar de o Senhor proverá. Ele usa o verbo no futuro e não no passado. E este é um detalhe muito significativo. Afinal, muitos anos depois, naquela região, em um daqueles montes, aconteceu a maior de todas as providências do Senhor. O fiel Abraão viu o dia do Senhor e por isso ele sabia que aquele carneiro ainda não era o cordeiro, mas antecipava algo que ocorreria, assim como seu próprio filho Isaque. O fiel Abraão viu o dia do Senhor, o dia em que o Senhor mesmo iria prover para si o cordeiro para o holocausto. E naquele dia, o madeiro seria colocado nas costas de um homem, o prometido do Senhor, o descendente de Abraão. Naquele dia, aquele homem subiria a montanha da caveira, seria cuspido, maltratado, golpeado, ferido e sacrificado. E com aquele ato, o pecado de toda a humanidade seria perdoado. Esta é, sem dúvida alguma, a maior de todas as providências de Deus. Jesus não estava louco ou inventando alguma coisa quando disse aos judeus que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Ele estava certo. E tem mais. O que torna o sacrifício de Jesus Cristo na cruz superior a todos os outros, o que faz dele o sacrifício definitivo, a maior providência de Deus, é um fato extremamente relevante que Jesus também afirmou no seu diálogo com os judeus. Conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 8, verso 58, Jesus afirmou: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Não é por acaso que os judeus pegam pedras para atirar nele. Afinal, Jesus tinha acabado de fazer uma afirmação sem precedentes. Nessas palavras, Jesus disse a eles e a todos que escutam este evangelho que Ele é o Senhor. Ele é quem chamou Abraão de Ur dos Caldeus e lhe prometeu uma grande descendência. Ele é quem o abençoou, dizendo que pelo seu descendente todas as famílias da terra também seriam abençoadas. Ele é quem falou com Moisés na sarça ardente e revelou a ele o seu nome, dizendo: eu sou o que sou. E depois libertou o povo do Egito, abriu as águas, derramou dos céus o maná e os conduziu à terra prometida. Ele, Jesus Cristo, é quem chamou os profetas para levar as pessoas ao arrependimento. E é Ele mesmo que agora, encarnado, vem aos seus para realizar pelo ser humano aquilo que o ser humano jamais seria capaz de fazer. Em Jesus Cristo, Deus sofreu, padeceu e morreu. Deus se sacrificou como um cordeiro por toda a sua criação. O fiel Abraão se encheu de alegria ao ver o dia do Senhor, porque naquele dia todas as promessas de Deus foram cumpridas, e o diabo, o pecado e a morte foram derrotados para sempre. Afinal, naquela região de Moriá, onde posteriormente foi construída a cidade de Jerusalém,
em um dos seus montes, fora dos seus muros, a maior providência do Senhor aconteceu. Ali se consumou a sua obra redentora. Ali foi erguido por Abraão, por Isaque e por cada um de nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.